cimento em todos os lugares, aonde o Senhor tem plantado uma nossa igreja, Catedral Internacional, Deus tem feito coisas lindas. Quero te convidar a estar em pé, por gentileza, para juntos lermos a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Como está a sua expectativa aí? Da mesma forma que eu fui ministrado por essa palavra, eu almejo que o seu coração também seja ministrado por esta palavra. Minha gratidão ao pastor Jacques por me permitir, uma vez mais, transmitir a palavra de Deus ao coração de vocês. E também a todos os pastores amigos que oram por nós e que nos abençoam. E toda a igreja que priorizou esse tempo de vir na casa do Senhor. Antes, porém, tem alguém nos visitando aqui nesta manhã, para que a gente possa te conhecer? Volte as luzes, por favor. Olha aqui, nós temos pessoas nos visitando aqui, lá atrás também, nós temos jovens nos visitando, pessoas nos visitando. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida deles, pessoal. Melhor aí, Catedral, vamos celebrar. Eles poderiam estar em qualquer outro lugar, mas decidiram vir e estar conosco, oferecendo a Deus um culto de louvor e adoração. Vocês são muito bem-vindos entre nós. Capítulo 8 de Mateus, versículo 5 ao versículo 13, a Bíblia diz: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, a outro: venha, e ele vem. Diga ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe concederá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Você pode dizer amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Eis a tua igreja, Senhor, que tu compraste por um alto preço, preço de sangue. Obrigado pelo seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por trazer os teus filhos de perto e de longe, para esta manhã oferecermos a ti um culto de louvor e adoração. Que esta palavra flua no coração dos meus irmãos, da mesma forma que ela está queimando no meu coração. Ajuda-nos a vivermos por fé e não por vista, a praticarmos a tua palavra e crermos no poder da tua palavra liberada sobre nós. Por isso nós oramos agradecidos no nome de Jesus, e todos dizem amém. Podeis se assentar, queridos. Nós queremos falar nesta manhã sobre o tema: basta uma palavra. A fé que move o céu, mesmo à distância. Assim como o Senhor fez na vida deste homem, desse centurião romano, que cuidava de uma centúria de 80 a 100 soldados, Ele também possa fazer na sua vida, na sua casa. Todos nós temos algo a pedir ao Senhor. Nós, enquanto aqui vivermos, ainda precisaremos sempre do socorro que vem do alto. Quando estivermos no nosso corpo glorificado, então de nada teremos falta. Mas até lá, precisamos crer
que o Senhor é que vem ao nosso socorro. Jesus entra em Cafarnaum, uma das cidades marcada pelo comércio, por impostos, por soldados, pelo poder humano. Cafarnaum, que ficava na região da Galileia, às margens do mar da Galileia ou do lago de Genezaré, que você já ouviu tantas ministrações falando sobre experiências no mar, no lago de Genezaré, tornou-se a base do ministério de Jesus. Ali ele se estabeleceu para poder direcionar os seus discípulos para cumprir o ministério. E também era a cidade chamada de sua própria cidade. Em Mateus capítulo 9, o versículo 1, relata sobre Cafarnaum. Local onde aconteceram muitos milagres, muitos ensinos e muitas manifestações do poder de Deus naquele lugar. Imagine a cena, de repente, se aproxima, não é um fariseu, não é um escriba, não é um líder religioso, mas é um centurião romano. Um homem que cuidava da segurança de Israel, que cuidava do bem-estar daquela cidade. Um homem treinado para mandar, um homem treinado para dar ordem. Agora, mesmo ele sendo um homem acostumado a ter as pessoas à sua volta, ele entendeu que era necessário passar por um período de humilhação e pedir socorro a quem tinha autoridade para resolver o seu problema. Precisamos entender que a dor, ela não tem medo da patente. Aquele homem que era carregado de patente, que tinha força, que tinha autoridade, que tinha poder, mesmo na sua casa, o problema também chegou. Vemos aqui que o sofrimento daquele servo quebrou o coração daquele comandante, quebrou o orgulho daquele comandante, e ele reconhecia que era necessário pedir ajuda, pedir socorro. Ele não foi aos seus comandantes de Roma, ele foi a Jesus, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E ele chega implorando. Ele não se importa com as pessoas à sua volta. Ele abre mão do seu conceito, ou o conceito das pessoas que tinham por ele à sua volta. Afinal, Jesus nunca andava sozinho. Jesus sempre estava cercado por uma grande multidão. Porque quando a dor bate a porta, títulos não resolve. Pode repetir após mim? Porque quando a dor bate a porta, títulos não resolvem. A dor não pede licença para entrar. Ela entra em todas as casas. Eu tive uma experiência assim que recém-casado. Eu fui acometido de uma enfermidade que se chama psoríase. E essa doença era inflamatória crônica na pele. E ela não é contagiosa, porém, ela causa uma incomodação muito grande. Uma coceira, uma irritação. E ela é causada por distúrbio do sistema imunológico. E era muito triste para mim passar por aquela situação. Então, eu fui ao médico. E chegando ao médico, eu tive uma experiência que eu jamais pensaria ter na minha vida. O médico que me atendeu foi muito atencioso, muito respeitoso, cuidando de mim. E ele falou: eu vou ver um remédio para você. Só que ele fez questão de dizer: essa doença não tem cura. Essa doença, ela é para sempre. Você vai precisar se acostumar com ela. Eu tinha ido no hospital buscar solução para o meu problema. E aquele médico tira o avental dele e me mostra parte do seu corpo, com placas vermelhas na pele, estágio mais avançado do que o meu problema que eu estava. E ele me dizendo: mesmo sendo médico, eu também preciso lidar com isso. Ele falou: mas eu vou te dar um remédio que vai amenizar o seu problema. E assim ele fez, e realmente amenizou por uns dias, mas depois voltou e voltou pior. Uma enfermidade que em todo o corpo me assolava, e eu recém-casado, e a minha esposa me ajudando, mas dentro de mim brotou uma fé viva e poderosa, e eu criei no milagre do Senhor. Num culto de jovens,
eu pedi para que um presbítero amigo me ungisse. Enquanto ele me ungia, naquele momento de oração, eu senti o meu corpo todo aquecer, e naquela hora eu fui curado pelo poder do Senhor Jesus. Se você vai aplaudir, melhora, a Ele toda a honra e toda a glória. Assim como aquele centurião, aquele médico também passou por um momento difícil, mas ele não usou a fé, ele usou apenas remédio, apenas o que a medicina podia fazer. Mas quando eu coloquei a minha fé em prática, eu acreditei no poder da oração, no poder da unção, eu fui curado instantaneamente. Já se passaram mais de 30 anos e nunca mais eu tive vestígio dessa enfermidade no meu corpo, porque quando Deus faz, Ele faz completo e perfeito. Nesse momento nós precisamos entender que quando a enfermidade bate a porta, quando a dificuldade bate a porta, só a fé permanece, só a fé pode nos direcionar, só a fé pode nos socorrer. A graça do Senhor está disponível para todos, mas nem todos praticam a fé. Praticar a fé é crer que a graça está à minha disposição e à sua disposição. Veja, nesse texto que está em apreciação para esta manhã, nasce uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia, quando aquele homem diz: basta uma palavra. Você pode repetir após mim? Basta uma palavra. Eu não sei qual é a tua necessidade, qual é o teu problema, qual é o teu dilema, mas eu vim aqui para te dizer: basta uma palavra e tudo se alinha ao propósito eterno de Deus. O centurião romano, ele não pede sinais, ele não exige um toque de Jesus, como eu pedi a unção do presbítero. O centurião romano, ele nem isso pediu, ele não negocia explicações, ele não quer falar muito sobre o assunto, mas ele declara com uma grande convicção: basta apenas uma palavra. Oxalá esta manhã você também seja fortalecido pelo poder da palavra do Senhor, para entender que basta uma palavra do Senhor na sua vida, na sua casa, seja na sua documentação, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, na salvação dos seus. Basta uma palavra e o milagre será completo na sua casa. Esse homem, ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele não se apoia em seus méritos, mas ele busca pela graça. Ele confia na palavra mais do que nas circunstâncias à sua volta, no cenário caótico em que o seu servo estava vivendo. Porém, a confiança era maior. Talvez você também esteja passando por dificuldades, as suas circunstâncias, está caótica à sua volta, mas eu vim aqui te dizer: se a sua confiança em Deus for maior que as situações, pode ficar tranquilo, Ele vai te surpreender e as bênçãos vão bater a sua porta hoje. Eu não estou falando amanhã, eu disse hoje. Você crê nisso? O Senhor pode fazer algo novo hoje na sua casa, hoje na sua família. Oxalá hoje eu e você tenhamos essa fé madura, uma fé que chamou a atenção de Jesus e que também surpreendeu a Jesus. Esse é o modelo da fé do centurião. 3 atributos revelam a grandeza absoluta de Deus e que nós precisamos descansar no Senhor. Nosso Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, até aquilo que não conseguimos expressar, Deus sabe. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você nunca está sozinho, Deus estará com você aonde você estiver. O nosso Deus é onipotente, nada é difícil demais para o nosso Deus. Ele transforma as suas impossibilidades em testemunhos poderosos. Ele fez isso. Então o nosso Deus está, o nosso Deus sabe e o nosso Deus pode. Você pode repetir após mim? Ele está, Ele sabe e Ele pode. Primeiro, a fé que entende autoridade e não religiosidade. Quando nós entendemos que é pela fé que nós conquistamos coisas novas da parte do Senhor. Olha o que a Bíblia diz no versículo 9: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Esse homem não tinha informação teológica,
A Bíblia não diz sobre o conhecimento desse homem. A Bíblia diz sobre tantas coisas boas que esse homem fazia em Cafarnaum, porém, ele não tinha formação teológica, porém, ele tinha discernimento espiritual. O discernimento espiritual faz toda a diferença quando entendemos qual é o time certo, qual é o momento correto. Quando Deus nos proporciona um momento, um encontro, não podemos desperdiçar. Deus preparou para nós um momento, pode ser o tempo de você conquistar o que você precisa. Ative a sua fé, pratique a sua fé, e coisas poderosas de Deus você vai ter nesta manhã, neste lugar, porque a presença do Senhor é real neste lugar. O louvor já começou movido pela glória de Deus. Esse é o dia do seu testemunho. Você recebe aí? Diga glória a Deus. Ele entende algo profundo. Autoridade não precisa de proximidade. Quem tem autoridade, basta apenas liberar uma palavra. Quando esse homem entende sobre autoridade, ele entende sobre um alinhamento. E quando nós entendemos a respeito de alinhamento, estar alinhado com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, e eu vim aqui para te dizer que a vontade de Deus é uma só, ela é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Se alinhe à vontade de Deus para a sua vida nesta manhã. As decisões respeitam os imutáveis princípios do reino, isso é muito forte. As decisões respeitam os imutáveis princípios do reino. É colocar a fé acima das nossas emoções. Não somos conduzidos pela nossa alma, sentimento, não é as nossas emoções. Mas a nossa fé precisa estar acima das nossas emoções, alinhados para que possamos continuar avançando. Quando nós entendemos que o alinhamento precede o avanço, a conquista, a irmos para frente, independente das dificuldades à volta, o nosso compromisso é olhar para o alvo e prosseguir avante. Ele transfere o raciocínio militar para o reino. Ele entende se um soldado obedece à distância. Quando ele dava uma ordem, os soldados precisavam obedecer, mesmo ele não estando presente. Ele entendia, Jesus não precisa ir lá, apenas uma palavra dele vai fazer o que eu preciso que seja feito. Se uma ordem atravessa quilômetros, quanto mais a palavra do Filho de Deus. Eu preciso reconhecer o poder de Cristo na minha vida, na minha casa, na minha família. Muitos são como os discípulos Tomé. Muitos precisam ver para crer. Se acontecer, eu creio. Se Deus fizer tal coisa, eu acredito. Já disseram para mim, se Deus curar o Senhor, eu acredito no poder de Deus. Eu não preciso que o Senhor me cure para eu crer no seu poder. Eu sei que Ele pode todas as coisas, e basta uma palavra e eu dessa cadeira sairei para glorificar o seu nome. Agora eu preciso crer, eu preciso acreditar mesmo antes que as coisas aconteçam. Ele cria que uma palavra do Senhor seria o suficiente. Isso me mostra que ele tinha uma fé madura. Se ele falou, está feito. Se ele disse, vai acontecer. Eu preciso apenas crer. Eu vou pedir, eu vou bater a porta, mas eu vou crer que ele é poderoso para fazer. Hoje é o dia para alimentar a sua fé, e que você possa perseverar firme na palavra. Independente se já passou um dia, um ano, um mês ou quanto tempo for da sua promessa, eu vim aqui para te dizer, permaneça no propósito de Deus, porque no tempo certo o seu milagre vai chegar. Número 2, a fé nasce da humildade e não do mérito. Esse homem poderia reivindicar tantas coisas, dizendo sobre o cuidado que ele tinha com as pessoas, então ele merecia algo. Não, ele não faz isso. Olha o que ele diz no versículo 8: Senhor, eu não mereço. Senhor, não mereço. Não mereço sequer que o Senhor entre dentro da minha casa. Eu não sou digno de receber o Senhor dentro da minha casa. Veja, ele poderia se apoiar nos seus méritos, no seu currículo de boas obras que ele fazia na cidade.
ele havia ajudado tantos judeus, ele havia construído sinagogas, e em outro texto, os próprios discípulos vêm interceder por ele a Jesus, dizendo: esse homem construiu sinagogas, esse homem tem sido tão bom para nós judeus. Mas Jesus não estava vendo as obras daquele homem, Jesus estava vendo a fé daquele homem. A sua fé chama a atenção de Deus. Eu vim aqui para te encorajar, a sua fé chama a atenção de Deus. Não foi porque ele construiu sinagogas, não era porque ele tinha uma posição relevante como militar, não, mas era porque ele confiava no Senhor. Mas ele disse: eu não sou digno. Ele estava reconhecendo que pelos seus méritos o seu servo continuaria paralítico em terrível sofrimento. Mas quando o Senhor olha para os nossos corações e vê sinceridade, Ele vem ao nosso encontro. Como está o seu coração hoje? Como está a sua crença em Deus hoje? Nós não estamos falando de religiosidade para você, nós estamos falando de intimidade com Deus. Nós estamos falando do seu relacionamento com o Senhor. É admitir que não controlamos tudo. E ele reconheceu isso: eu não sou digno, eu admito que eu não posso fazer todas as coisas. Mesmo ele tendo recursos para levar o seu servo para os melhores médicos, eles não puderam resolver a situação do seu servo. Mas quando ele foi a Jesus, você pode celebrar, mas quando ele foi a Jesus, o milagre aconteceu. Ele estava dizendo: tu és maior. Ele estava reconhecendo: tu és o único poderoso. Ele estava reconhecendo: basta uma palavra sua e o meu criado sarará. A fé mais poderosa é aquela que sabe, não é por causa de coisas que nós fizemos por alguém, por merecimento, nem pelo nosso currículo, mas é pela graça do Senhor. Graça é um favor imerecido. Repita após mim: graça é um favor imerecido. E Ele vem com a sua graça para nos alcançar, para nos fortalecer. Esta manhã nós precisamos sair daqui marcados pelo poder da palavra do Senhor. A palavra acrescenta a nossa fé, a palavra estica a nossa fé. Aquilo que até ontem você não havia conquistado em Deus, a partir de hoje você vai conquistar coisas maiores em Deus. Deus não responde a soberba espiritual, Ele responde um coração quebrantado. E a Bíblia nos diz: Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado, um coração aberto para poder receber coisas novas da parte do Senhor. Vulnerabilidade não afastam Deus, pelo contrário, atrai o céu para nós. Isto se torna uma ponte para que os milagres possam chegar até nós. Que você reconheça que você precisa de Deus. Esse soldado, ou esse comandante acima de 100 soldados, reconhecia que só Deus poderia fazer algo poderoso na sua vida. Isso se torna uma ponte para os nossos milagres. Esse reconhecimento que Ele é maior, que Ele é poderoso e que pela sua graça nós conquistamos coisas poderosas do Senhor. Jamais apresse o que precisa de tempo para crescer. Sabe, tem coisas que têm o seu tempo certo. A plenitude dos tempos é o plano perfeito de Deus para mim e para você. Muitas vezes nós queremos no nosso tempo, no nosso jeito, não é? Micro-ondas, apertou, está pronto. Não, às vezes é necessário esperar o Senhor trabalhar. Não que Ele precise de tempo, não, Deus não precisa de tempo. Ele pode fazer a qualquer momento, mas eu e você, enquanto estamos nesse processo, sendo trabalhado, passando pelos nossos desertos, pelas nossas aflições, nós estamos crescendo em conhecimento e graça do Senhor para as nossas vidas. Então entenda, se o teu tempo ainda não chegou, não desista, Deus está cuidando de você e te fortalecendo. A prova disso, hoje você está oferecendo a Deus a sua primícia, o seu primeiro dia da semana para glorificar o nome do Senhor. Terceiro princípio: a fé que confia na palavra, não no cenário, não aquilo que está acontecendo à sua volta. E o versículo 8 ele disse: dize apenas uma palavra.
Para ele a palavra de Jesus era muito maior do que a paraplegia do seu servo, do que aquele sofrimento terrível que o seu servo estava vivendo. Uma palavra é maior do que os nossos sofrimentos. Qual é o seu sofrimento? Está difícil? Está doendo? As pessoas à sua volta não param sequer para poder reconhecer o seu sofrimento, mas eu vim aqui para te dizer: Deus está em todos os lugares, você não está sozinho, Ele se interessa pelo seu sofrimento também. Ele não está com você apenas nos momentos de alegrias, de festas e celebração. Ele está com você também no seu momento de dor, de dificuldade, de aperto. Quando ninguém te entende, Deus entende você. Como é bom ter esse best friend ao nosso lado, o nosso amigo Espírito Santo. Nos momentos quando as coisas se avolumam contra nós, quando as dificuldades batem à nossa porta e não respeita título, e não respeita momentos e tempos, não, vem na casa de todos. Como eu disse no início, até na casa do médico a enfermidade chegou e ele não poderia resolver a sua própria dor, mas Jesus pode. Jesus pode, basta apenas uma palavra: Jesus pode. Quantos testemunhos nós já temos de irmãos que não poderiam conquistar os documentos desta nação por regras normais, mas Deus muda ordens a favor dos seus filhos. Deus abre portas a favor dos seus filhos. Basta apenas uma palavra e as portas se abrem e nasce um testemunho. O servo estava paralítico, sofrendo terrivelmente. Ele estava distante, não estava próximo de Jesus. Vocês lembram daquela experiência que os 4 amigos levaram o paralítico até Jesus? E Jesus o curou. Mas Jesus não o curou apenas porque ele estava ali, pertinho, presencial. Jesus cura os presenciais, Jesus cura os que estão online também. Para Jesus não há distância. Não tem distância para o poder do Senhor. Basta que uma palavra seja liberada e o teu coração aberto receba a palavra, o milagre acontece. O centurião não negocia com o quadro, ele acredita na palavra. Ele acredita na palavra. Por isso ele disse: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu telhado. Basta apenas uma palavra e o meu criado sarará. A fé não ignora a dor é legítima, precisamos reconhecer, a dor existe, a dor é real, mas quem escolhe confiar no poder do Senhor acima da dor, pode descansar que na hora certa o milagre vai chegar. A sua resiliência está sendo provada agora, a minha resiliência está sendo provada agora. Nós estamos passando por momentos de provas, o Senhor está nos provando, mas oxalá eu e você sejamos aprovados através dessa prova que o Senhor nos permite passar. O diagnóstico não é o capítulo final da nossa história, porque se eu dependesse do diagnóstico médico a respeito da minha vida, eu não teria motivos para crer numa futura cura. Mas eu creio que não é o diagnóstico que determina o meu destino, mas é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a última que prevalece na minha vida, na minha casa, na minha família, na salvação dos meus filhos, no propósito de Deus para minha casa e para minha família. Diagnóstico é um relatório momentâneo. Repita após mim: diagnóstico. Dá para melhorar? Diagnóstico é um relatório momentâneo. Os médicos só podem dizer aquilo que eles estão vendo, aquilo que os exames estão mostrando para eles no momento. Eles não podem dizer pela fé. Eles até podem crer, porque tem muitos médicos que servem ao Senhor, mas pela medicina eles precisam dizer o que está na tela. Mas nós entendemos que o nosso destino é pelo propósito eterno de Deus e que nós temos o melhor garantido para as nossas vidas. O certo é, no céu o metal não entra, o ferro não entra, titânio não entra no céu. Então eu vou precisar estar com o corpo glorificado para entrar no céu, e eu estou aguardando por esse dia. A volta do Senhor está muito próxima. Não podemos negociar, porque Satanás sempre vai colocar coisas para nos distanciar do propósito de Deus. Provas sempre virão até nós, mas a nossa convicção fará toda a diferença. Relatórios humanos têm limite,
mas a palavra de Deus é soberana e ela permanece para todo sempre. Ele informa a condição, mas não cancela a promessa de Deus. O que é que o diagnóstico tem falado a seu respeito? Te paralisado, te dificultado a ver coisas apenas impossíveis diante de você. Vocês lembram de José? José passou por momentos de prova, mas ele tinha uma grande promessa. E mesmo dentro da cisterna, quando os seus irmãos os lançou ali, nada ele podia fazer. Mas aquilo não roubou dele a promessa. A promessa é maior do que as circunstâncias, do que você está vivendo no momento. Eu vim aqui para te dizer, se você estiver numa cisterna e a cisterna não faz parte do seu propósito, descanse, porque alguém vai passar por ali, vai encontrar você, você não vai morrer, você não vai perecer, porque quem prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. Tem alguém aqui portador de uma promessa? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu também sou portador de promessas, por isso a paraplegia não pode me deter. Eu posso estar parado fisicamente, mas o meu espírito está correndo, indo avante e conquistando o melhor que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Há momentos em que os médicos dizem, não tem mais o que fazer por você. Não tem o que fazer por você. A medicina não pode te ajudar. A ciência não pode te ajudar. Mas eu vim aqui para te dizer, o que o médico diz é apenas momentâneo. Agora o eterno é o Senhor que determina. A palavra diz, não temas, porque eu estou contigo. Repete após mim, não temas, porque eu estou contigo. Você sente Deus aí ao seu lado? Você sente Deus cuidando das suas causas? Você sente Deus cuidando das suas dores, dos seus pesares? Você sente Deus aí cuidando de você? É isso que nos mantém em vivo, em pé, continuando crendo que o poder do Senhor está sobre as nossas vidas. E quando a palavra entra no quarto do hospital, tudo muda. Eu tive essa experiência quando eu estava no quarto de hospital, desesperado emocionalmente, fisicamente limitado, não conseguia ver o futuro, não conseguia enxergar o propósito de Deus, porque no momento de crise, no momento em que você é assolado, você se sente sozinho, você se sente desesperado, mesmo tendo uma multidão à sua volta, você se sente sozinho. Mas é ali que a luz sobrenatural entrou naquele quarto, raiou, encheu o meu coração de gozo, porque eu era portador de uma promessa, de uma palavra, e a palavra de Deus saltou no meu coração, e a partir dali, os meus pensamentos foram alterados, a depressão não teve lugar no meu coração, na minha vida, e eu estou pronto e crendo que o milagre do Senhor pode acontecer a qualquer momento. Eu estou pronto para o agir de Deus. Se isso aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Vai acontecer com você também. Quarto princípio, para concluirmos a nossa reflexão desta manhã: a fé que surpreende Jesus. A fé que surpreende Jesus. Não foram a fé dos discípulos, não foi a fé de Maria, sua mãe, não, mas foi a fé de um centurião romano. A fé que surpreendeu Jesus. O versículo 10, a Bíblia diz: Jesus admirou-se. Oxalá hoje eu e você também possamos chamar a atenção de Jesus, a ponto dele se surpreender com a minha fé, com a sua fé. E o que é isso, pastor? Fé é confiança. Nós vamos dar o passo e confiamos que o piso Ele já colocou. Pastor, mas eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não vejo Deus agir, eu não vejo Deus trabalhar, eu não ouço o barulho de Deus movimentando coisas, mas eu sempre estou entendendo que Deus tem as suas multiformes, graça e sabedoria para se revelar a nós. Deus tem seu jeito, sua forma. Eu vim aqui para te dizer que Deus não erra. Deus não tem plano B. O homem tem plano A, B, C, D. Deus não. Deus só tem um plano. Deus só tem uma vontade. Ela é boa, perfeita e agradável. Jesus não se admirou pelos templos.
templos que eram construídos, que chamava atenção. Não, Jesus não se admirou com as ofertas que os empresários, que os empreendedores traziam no altar. Não, Jesus, ele não se admirava dos discursos das pessoas que dialogavam tão bem, que se expressavam tão bem publicamente. Não, ele se admirou com a fé daquele homem, daquele centurião. A nossa fé precisa chamar a atenção do Senhor. Orações existem pelo mundo afora, mas tem orações que chegam ao coração do Senhor. Oxalá a minha oração e a sua oração hoje, a minha adoração, a sua adoração hoje, chame a atenção do Senhor, a ponto dele se levantar do trono e dizendo: vocês ouvem isso, anjos? Vocês estão ouvindo que lá embaixo tem um adorando, tem um que se quebrantou, tem um que se derramou, tem um que entendeu a palavra, tem um que recebeu a palavra, tem um que conquistou uma intimidade maior, e tem um que vai receber uma porção maior daquilo que eu tenho para derramar sobre a vida dele e sobre a vida dela. O próprio Jesus disse: eu não encontrei em Israel uma fé como esta. Chamou a atenção de Jesus. A fé não é uma herança religiosa, a fé é uma decisão diária. Eu preciso tomar decisões diárias. Nessa madrugada, nas primeiras horas do meu sono, eu tive um pesadelo muito terrível. Um momento em que estava vivendo eu e minha esposa em um lugar que a gente não conhecia, e que lá tinha uma pessoa com pensamentos malignos contra as nossas vidas para nos destruir. Um lugar que nós não conhecíamos ninguém, não tínhamos amigos, não tínhamos contato, estávamos sozinhos. E eu acordei desesperado daquele sono, daquele sonho, daquele pesadelo que eu estava tendo, e eu orei ao Senhor na madrugada. Clamei ao Senhor: Senhor, me socorre. Obrigado por me despertar, porque a noite toda naquele sono ou naquele sonho seria terrível para mim. Eu orei, coloquei tudo diante do altar do Senhor e voltei a dormir. E quando voltei a dormir, aquele sono continuou. Falei: Senhor amado, que prova, que dificuldade, mas pela glória do Senhor, durante aquele percurso do sono que eu não sei quanto tempo levou, daquele sono profundo em que eu estava sonhando coisas terríveis, mas eu e minha esposa, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, nós conseguimos mudar a mente daquelas pessoas pelo poder de Deus, e eles foram transformados, impactados, porque no final o nome do Senhor foi glorificado, e eu entendi, não é na minha força, mas é na força do Senhor. Então, seja qual for as suas dificuldades, Deus está cuidando de você. Quando não tem força nos braços, entra a força do Todo-Poderoso para te socorrer, para cuidar de você. Como eu amanheci feliz nesse dia, porque eu vi o cuidado de Deus cuidando de mim. Poderia ter terminado aquele sonho apenas na parte A, do sofrimento, da dificuldade, da angústia, mas o Senhor não permitiu. O Senhor permitiu que no segundo tempo do sono eu acordasse livre, leve, solto, para poder adorar ao Senhor e glorificar ao Senhor, reconhecendo que Ele está comigo. O Senhor habita em você. Ele não está com você apenas por uma temporada, Ele está com você em todos os momentos. Aleluia. Somos chamados a viver uma vida vitoriosa. Pode repetir aí? Somos chamados para viver uma vida vitoriosa. É o que Deus tem para nós. Precisamos acreditar nisso, mesmo em meio às dificuldades da vida, os problemas que surgem. O Senhor tem vitória garantida para mim e para você. Eu preciso crer que antes da bênção chegar tem esse período, mas eu preciso declarar palavras de fé. Eu creio, eu tomo posse, eu acredito, Deus está no controle, e não apenas de boca, mas de coração, porque muitas vezes nós estamos até com bons pensamentos a respeito do que Deus tem para nós, e Satanás lança setas malignas contra a nossa mente, batalhas espirituais, assim como eu vivi essa noite, uma grande batalha espiritual. Mas quando nós acreditamos, quando a palavra já desce para o nosso coração, Satanás não pode mais roubar. Vocês lembram do filho pródigo? O filho pródigo que foi instruído na palavra e no caminho do Senhor. No momento em que ele estava lá distante, no meio daquele chiqueiro,
querendo se alimentar das alfarrobas que alimentavam os porcos. Não teve manifestações angelicais, não teve profeta, não teve ninguém, mas a palavra que estava no coração daquele jovem foi o suficiente. E ele disse, a palavra do Senhor diz, caindo em si, ele entendia que só a casa do Pai tinha tudo que ele precisava. Na casa do Pai tem tudo que você precisa. Você não precisa ir lá fora buscar ajuda, você não precisa ir lá fora pedir conselhos, você não precisa ir lá fora ter um tempo de prazer e de alegria. Na casa do Pai tem tudo que os filhos precisam. Se te falta alguma coisa, é porque o Espírito Santo ainda não está completo na tua vida, mas você, como um vaso, permita ser cheio, ele vai encher a tua vida. Você não vai ter falta de nada, não vai ter por que você deixar a casa do Pai para ir buscar nada lá fora. Ele tem tudo para derramar sobre as nossas vidas. Eu vim aqui para te encorajar a permanecer fiel, mesmo sem ver evidências. Por mais que você não esteja enxergando a vitória vindo, mas eu vim aqui para te dizer, basta uma oração e a sua resposta está logo ali. A nossa distância do milagre, a nossa distância de conquistarmos as grandes promessas do Senhor, é apenas uma palavra de confiança no Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem esperanças para encher o nosso coração. Vivem desesperados aqueles que não têm o Espírito Santo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O seu dia vai amanhecer, assim como o meu dia amanheceu tão bom, o seu dia também vai amanhecer. Deus vai cuidar de você nos momentos que você mais se sentir sozinho, desiludido, desesperado. É nesse momento que Ele vai vir ao teu encontro para te socorrer. Jesus olha para o centurião, e declara, como você creu, assim lhe acontecerá. Não aconteceu no próximo dia. Jesus falou, então até o mês que vem vai acontecer. Não. Quando Jesus liberou a palavra, o criado foi curado instantaneamente. Uma palavra de fé. Uma palavra. Eu preciso crer que aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida, Ele é poderoso para cumprir. O que você colocou no seu projeto de vida? Talvez você possa dizer, mas pastor, eu fui audacioso, eu coloquei sonhos grandes ali. Eu vim aqui para te dizer, por maior que tenha sido o seu sonho, o nosso Deus é maior do que todos os seus sonhos. Ele é poderoso para cumprir tudo que você orar e crer. Não foi quando o servo viu, mas foi quando o Senhor liberou uma palavra. Não foi quando alguém avisou, olha, o teu criado já está curado. Não, foi instantâneo, foi naquela mesma hora, porque a palavra foi liberada. Eu só preciso de uma palavra, e para isso eu preciso chamar a atenção de Deus com a minha fé, com a minha atitude de fé. Eu preciso chamar a atenção de Deus, porque quando Deus fala, o milagre já está indo a caminho. Falou, vai acontecer. Descanse o seu coração, creia no cuidado de Deus. Talvez hoje você esteja dizendo, Senhor, entra na minha casa, resolve o meu problema, faz algo pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha esposa, faz algo por mim, faz algo pelas minhas finanças, faz algo pelo meu casamento, faz algo pelo meu trabalho, faz algo pelas minhas documentações. Eu vim dizer para você, confie na palavra do Senhor e o milagre vai acontecer. Aconteceu na casa do centurião, vai acontecer na minha casa, vai acontecer na sua casa também, para a glória do nome do Senhor. A Bíblia nos diz nos Salmos, de número 31, verso 15, os meus tempos estão nas tuas mãos. A nossa vida, o nosso tempo está nas mãos do Senhor, e no tempo certo, o milagre vai acontecer. Eu te pergunto, você está desfrutando da presença de Deus? Você está desfrutando da presença do Espírito Santo dentro de você? Aquele homem que não era religioso, que não tinha suas formações teológicas, mas ele tinha o sentimento voltado para reconhecer quem Jesus era, e ele entendia que mesmo à distância, o milagre podia acontecer. Então eu e você precisamos confiar que o céu está olhando para nós, e que tem coisas poderosas para derramar sobre a terra.
quando os céus se encontram com a terra. Precisamos chamar a existência do sobrenatural. A terra é tudo natural, mas o céu é o extraordinário de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós chamamos, Senhor, entra na minha casa, resolve o meu problema, não tenho aonde bater, não tem portas que eu possa ir para resolver o meu problema, mas o Senhor pode, e quando assim confiamos, o milagre pleno acontece. Vamos estar em pé, por gentileza. Quero chamar que o louvor suba ao altar. Plantados na casa do Senhor, nós permaneceremos firmes. Plantados na casa do Senhor, com as nossas raízes profundas. Quanto mais intimidade, mais crescemos. Pode ser que muitas pessoas nem observem o seu crescimento, mas as suas raízes estão profundas. Quanto mais profundas as suas raízes, mais águas elas vai absorver e mais crescimento saudável você vai ter em Deus. Nós estamos crescendo, nós estamos em tempo de maturidade. Já passou o tempo de tomarmos leitinho na casa do Senhor. Nós estamos aqui para nos alimentarmos de um alimento pesado, entendendo que o nosso relacionamento com Deus nos aproxima de Deus. Não é apenas acreditar na oração dos pais, dos líderes, dos pastores, mas é acreditar na nossa oração, aquilo que nós falamos de Deus, aquilo que nós falamos com Deus. O Senhor nos ouve, porque o véu do templo foi rasgado. Hoje você não precisa de um sacerdote para te representar. Hoje você pode entrar confiadamente na presença do Senhor. Apresente a Ele, mas creia que Ele é poderoso para te socorrer no momento certo. Fé admirável, não é uma fé emocional, mas é uma fé resiliente. Mesmo passando por provas, nós precisamos de uma fé admirável, assim como a fé deste homem se tornou admirável, e que hoje se passaram tantos anos e nós estamos testemunhando do poder da fé deste homem que decidiu crer. Qual é o seu nível de fé? Até que nível você está confiando no Senhor? Até a dor de cabeça? Deus cura a dor de cabeça? Mas o câncer é demais para mim? Não. Deus é poderoso, Ele tira a dor de cabeça, mas Ele também tira o câncer. Qual é a dificuldade que Deus não pode resolver? Esse homem nos ensina que não tem coisas maiores que o agir e o mover de Deus. Não precisa estar presencial, pode ser à distância, o Senhor cuida de você. Podemos louvar ao Senhor por Jesus.